Amém. Tudo bem com vocês, irmãos? Vocês estão felizes? Irmão, abre sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. E quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Você está rápido assim? A oração do irmão aqui me deixou aleluiado. Irmãos, o título da minha mensagem hoje, que o Espírito Santo colocou em meu coração, é: as palavras têm poder. Irmãos, você precisa entender isso de fato, realmente. As palavras têm poder. Amém? Então eu quero que você analise esse texto, porque tem um quadro criativo no texto. E esse quadro criativo de Deus, Ele transferiu a nós. Tiago, por que transferiu a nós? Você conhece alguma outra criatura na terra que fala? Amém. No princípio, fala assim, uau. Sabe o que é interessante? Moisés escreveu no princípio. A Bíblia é tão verdade, tão verídica, que ela deixou a ciência estudar a idade da terra. Fala assim, uau. Agora abre comigo em 1 João 1:1. Não precisa abrir não, só coloca lá para mim, pastor. Não precisa abrir não, presta bem atenção no texto. O que era desde o... Meu Deus. João escreve na eternidade, Moisés escreve no cronológico, a ponto de escrever no princípio, porque o princípio já existia. Você pegou a revelação, irmãos? Então agora eu posso pregar para você. Isso é só para os cientistas não duvidar da Bíblia, amém? Vamos lá, Gênesis 1, capítulo 1, no verso 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3. E disse Deus, haja luz. O haja luz de Deus é um poder criativo para todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós partimos de um pressuposto que Deus, tudo que Ele cria é perfeito. Amém? Você crê nisso? Mas havia trevas, a terra estava sem forma e vazia, no versículo 2. Fala comigo, passou milhares de anos entre o 1 e o 2. Você sabia que existiu dinossauro na Terra, irmãos? Está aí entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Aí no terceiro versículo ele disse, haja luz. A palavra de Deus colocou tudo em ordem, porque o Espírito pairava, mas precisava de uma palavra para dar movimento e trazer forma na terra. E Deus pegou todo esse poder criativo e deu para mim e você. Olha comigo, Efésios 5, no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você ler o resto do texto, vai falar sobre o amor. Mas você vai falar assim, os teólogos pela cruz vão dizer assim, Tiago, mas você está pregando fora do contexto. O contexto está falando sobre o aspecto do amor. Perfeito. O
O aspecto de Deus em relação ao amor é parte do caráter dele. Mas ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Nós podemos falar contra toda e qualquer circunstância e trazer ordem. Porque Deus nos deu autoridade para isso. Deus vela em cumprir a sua palavra. Quando eu e você falamos a palavra de Deus, Ele vela em cumprir. É como se Ele pegasse: o Salomão na terra falou a minha palavra. O que Deus faz? Pega a palavra e traz forma, traz ordem e traz luz mediante a qualquer trevas. Você está entendendo isso, irmãos? Porque isso ainda é só uma introdução, que eu preciso entrar na ministração de fato. Mas você precisa entender e ser convicto de que palavras liberadas têm poder. Mas é falar qualquer coisa, Tiago? Não, é a palavra. O que você tem falado na sua casa? Para seus filhos, para sua esposa, para o seu marido? Palavras de bênção ou de maldição? Porque se você amaldiçoar seu filho com palavras, vai acontecer, porque você está crendo nisso. Eu podia falar uma série de coisas aqui relacionado a liberar palavras, falar sobre palavras, liberar algo bom, ruim, mas eu não vou falar no aspecto só de mal. A gente olha o Evangelho, a gente sempre se achega ao Evangelho como uns coitadinhos. Não. Não somos coitados. Somos justos em Deus, filhos de Deus, redimidos, lavados pelo sangue, comprados, resgatados. Amém? Você e eu, irmãos, precisamos ter cada dia mais convicção disso. Porque era assim que Jesus se movia. Ele liberava palavras. E havia um poder nas palavras que ele liberava. Amém? Abre comigo em Mateus 8. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, irmãos? Ou está difícil a compreensão? Mateus 8 é um versículo, é uma passagem famosa. Jesus estava diante de alguns homens e chegou um centurião e disse que o meu servo está sofrendo. Mateus 8, no versículo 8. Quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Mateus 8, no versículo 8. Mas o centurião respondeu ao Senhor: não sou digno que entreis em minha casa, mas apenas manda uma, e o meu rapaz será curado. Uou! Irmãos, isso não é física quântica, não é psicologia positiva, não é lei da atração. É o Evangelho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muita gente vai pagar coisa cara para ouvir o que eu estou te falando, que você libera uma palavra, Deus pega a sua palavra e cumpre a sua palavra na sua vida, porque te ama, e é o caráter do Pai abençoar os filhos. E o povo pega desse princípio e faz física quântica, faz psicologia positiva, faz lei da atração e faz neurociência. E você tem a palavra de Deus na sua mão.
e ninguém cobra nada de você para aprender isso. E é o princípio que Jesus andava. Senhor, manda uma palavra e meu servo será curado. Sabe o que é o interessante dessa história? O centurião disse isso e falou para Jesus: eu tenho uns servos, eu sei qual que é a responsabilidade de uma palavra. Quando alguém com autoridade fala uma palavra, ele vai e faz. Ele vem e volta. Quem era a autoridade nessa época, irmãos? Era o centurião. O centurião romano. Toda a autoridade estava sobre eles. Ele olhou para Jesus e falou assim: este homem é a autoridade. Eu vou me submeter à palavra que ele lançar. Próximo versículo. O que ele diz? Pois também sou homem sujeito à autoridade. E ele vai dizer, versículo 9, pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados à minha ordem, e digo, vai e ele vai, outro vem e ele vem, e o meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam. O que ele vai te dizer no verso? Os discípulos: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Próximo versículo. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, como Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amém, irmãos? Aonde Jesus tinha que achar fé? Nos discípulos, irmãos. E nem os discípulos entendiam o princípio dessa palavra, do liberar a palavra. De repente chega um centurião com um servo doente, não tinha visto nada que Jesus tinha feito, falou para ele: manda uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus disse: nunca vi tamanha fé, porque ele foi obediente a uma palavra. Amém? Quando você fala a palavra de Deus, mediante a qualquer circunstância, é como se fosse Jesus falando a palavra, porque há um Espírito Santo dentro de você, e a Bíblia diz: se creres em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. O que sai da sua boca, o cosmo, o universo, entende que é como Cristo falando na terra. Olha comigo o versículo 16. Não, Mateus 8,16. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a expeliu e curou somente com a palavra. Você está entendendo isso, irmãos? Há um poder na palavra. Não tem a ver com você, porque você é o bambambam, o que conhece toda a palavra de Deus, que ministra bem, porque tem performance, porque toca bem. Não! É a palavra. A palavra é tão séria que Deus revestiu ela de carne e mandou o seu Filho à terra. Amém? Agora abre comigo em 2 Coríntios 14, 13. Você está entendendo isso, irmãos?
Você precisa estar convicto disso, que você tem um poder ao liberar uma palavra. Segundo aos Coríntios 4:13, quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Tendo, fala comigo, tendo, você tem ou não? Tendo, porém, o mesmo Espírito como está escrito, eu criei, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Crer e falar. A Bíblia diz que você tem. E o que você fez para isso, para receber isso? Nada. Você só aceitou. Recebeu. Porque foi de graça. E pela graça. E a graça nos educa. Irmãos, por que eu quero que você entenda isso? Porque às vezes você vai pensar assim: Tiago, mas não tem jeito, eu não consigo falar as coisas positivas. Eu tenho que ficar forçando a minha mente, falar assim. Não! Diz comigo, não! Você não tem que forçar a mente a entender isso. Você tem que estar disposto a aprender. Que as suas palavras operam no mundo, opera num cosmo, porque Deus vela em cumprir as suas palavras. Mas é falar qualquer coisa, Tiago? Não. Fale mediante a palavra de Deus. Tiago, mas isso aí é alguma presunção, um certo egoísmo, isso é colocar Deus na parede. Não. Isso é o método de Deus. Ele nos ensinou. Eu criei, por isso falei. Você está entendendo isso, irmãos? Sim ou não? Provérbios 18:20. Quem encontrou diz amém. Do fruto da boca o coração se farta. Do fruto de quem? O que a boca produz? Do que o seu coração está se enchendo? Que tipo de palavras você tem falado ao seu respeito? É difícil? Eu não vou conseguir? Eu não sou capaz? A minha realidade não consegue, eu não consigo fazer? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso? É isso que você tem dito ao seu respeito? Porque olha o próximo versículo, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Quer um conselho do Senhor para você? Bem utilize a sua língua. Fale palavras boas ao seu respeito, ao seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, em toda a sua vida. Porque o que você fala é o que você vai viver. Isso é princípio da palavra de Deus. Entenda que você precisa sair, desprender de uma mentalidade pessimista. Nós fomos ensinados, quando a gente sofre, é que a gente busca a Deus. Quando a circunstância aperta, quando falta dinheiro,
quando perde um namoro, quando acaba um casamento, agora eu preciso buscar a Deus. Não! Eu e você precisamos cada dia romper com a mentalidade pessimista. Você entende isso, irmãos? De verdade, você entende isso? Isso é muito sério, porque é mediante o que você fala, é o que você vai viver. Pare para analisar, você está casado com a exata pessoa que você falou. Você tem a exata casa que você falou. Você tem o exato carro que você falou. Ou você disse assim, um desse aí tá bom. Se for assim que você anda falando, irmãos, é isso que você vai viver. Amém? Você está entendendo isso? Agora eu vou pregar para você. Você entendeu o poder das palavras? Sério? Posso pregar para você agora? 1 Samuel 17. Quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. 1 Samuel 17 vai relatar a passagem tão famosa da Bíblia, que é a de Davi. Irmãos, deixa eu ensinar para vocês um negócio interessante. Quando o ministro falar assim, abre em 1 Samuel 17, você tem que dar um glória. Ei, aleluia! Porque se eu falo para você, abre no texto tal, você fica caladinho, parece que você não lê Bíblia. Parece. Só parece. Não é essa a realidade, amém? 1 Samuel 17. Aleluia! No versículo 8. Eu vou te dar um contexto um pouco dessa passagem. Essa passagem estava de um lado o exército de Israel e o exército dos filisteus. Eles estavam em linha de batalha, pronto para a batalha. O exército de Israel estava preparado para confrontar os filisteus em uma batalha. Amém? E no meio deles, de repente, saiu um homem. Fala, um homem. Um gigante, cujo nome era Golias de Gate. Media aproximadamente 6 covos e 1 palmo, 2,90 metros. Portava uma armadura com 56 quilos, a armadura dele. Um capacete de bronze, peito com umas penas de couro, caneleira de bronze, com lança e espada. E ele afronta o exército do Deus vivo de Israel, dizendo: por que vocês estão em filas? Dê-me um homem para que eu peleje contra ele. Se ele me vencer, nós seremos vossos servos. Mas se eu o vencer, vocês serão meus servos. Amém? E todo o exército de Israel ouviu isso. E olha o que aconteceu com o exército de Israel. No versículo 11. Você estava no 8? Vai para o 11. Lembra que o gigante falou, afrontou o exército de Israel. E todo mundo ouviu. No versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, se espantaram e tremeram muito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o medo? O medo, a insegurança, o temor vem pelo ouvir. Eu quero relatar um aspecto dessa batalha, porque nós sempre pegamos o confronto.
mas um aspecto que se deu a levar todo um exército de Israel vitorioso, debaixo de uma aliança, tremer para um homem. Todo o exército de Israel. Você já entendeu o que eles ouviram e... Agora vai para o versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias tem um homem falando na sua cabeça: vocês não são nadas, vocês são miseráveis, venha pelejar contra mim, vocês não prestam para nada, eu vou matar vocês. 40 dias esse homem ouvindo isso. E um exército inteiro tremendo. Eles creram ou não na palavra do filisteu? Mas de repente, Jessé se levanta e fala assim: meu filho Davi, vai até a batalha e veja como os seus irmãos estão. 3, Eliabe, Abinadab e Samar estavam na batalha. E ele fala: leva esses 10 pães e uns queijos para ele e um trigo. E volta para me dizer como está a batalha. No dia seguinte, no 41º dia, quem chega na batalha? Davi. Vai comigo para o versículo 23. Achou? Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vindo subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falava, e quem ouviu? E Davi tremeu. Por que Davi não tremeu? Um homem que foi chamado para levar comida para o povo. Ele não era soldado do Deus, do exército de Israel. Ele só foi lá ver como estava a batalha. No 41º dia, chega um homem e ouve. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo de Israel? Quem é esse? Sem aliança, quando não temos a consciência, o conhecimento da aliança de Deus, tudo que ouvimos nos faz tremer. Você e eu precisamos saber quem nós somos nele. Nós estamos debaixo de uma aliança, de um sangue que foi derramado. Precisou de Davi ouvir um dia, aqueles homens ouviram 40. Um dia que Davi ouviu, ele se posicionou de uma forma diferente. É que nós pegamos muito o aspecto da batalha. O incrível aspecto da batalha, Davi e Golias. E nos esquecemos de olhar as nuances que tem no texto. Uma palavra despertou o que Davi era. E agora ele vai se posicionar. Vamos lá comigo, segura na minha mão aí. Nós estávamos no 23. Davi ouviu, mas todo o exército também ouviu. Costumariamente o gigante chegava e falava isso. Todos os israelitas, no 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Vai para o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 32.
Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Davi era servo de Saul? Não era, irmãos. Mas ele se sujeitou ao rei e falou assim: eu vou pelejar contra esse filisteu. Olha o 33. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. 35. Aí ele vai contar a passagem que ele já lutou com o urso e com o lobo. Amém? Com o leão. Eu saí após ele e feri-lhe o cordeiro à sua boca, levantando-se a ele contra mim, agarrei pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Este circunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. A afronta não era com Davi. A afronta era um exército do Deus vivo, do Deus de Israel. Davi, por conhecer a aliança, sujeitou a aliança e falou assim: quem é esse? Além de quem e incircunciso. Por que eu estou lendo essa história com você? Porque eu e você, nós precisamos tirar uma mentalidade que não foi a pedra que matou o gigante. Não foi a pedra que matou o gigante. Sabe o que é muito interessante? O rei Saul ficou convencido. Não, você vai pelejar então. Revestiu Davi de uma armadura. E pensa comigo, o rei Saul deu a armadura dele para Davi. Diz que o rei Saul era grandão também. Agora ele pega uma armadura de um cara grandão e veste Davi. Davi nunca vestiu uma armadura. Ele começa a andar com a armadura, começa a desembaiar a espada e viu que não consegue. Falou: com essa armadura não dá. Eu quero que você entenda nessa noite, ao batalhar contra o inimigo, nós não revestimos de algo físico. As nossas batalhas são espirituais e falando ao inimigo, colocando ele na posição que ele deve estar, debaixo dos nossos pés. Você não precisa se revestir de religiosidade, parecer um crente superpoderoso. Não! Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, que a roupa que você estiver, fale. Sabe o que é o mais interessante desse versículo? O filisteu, diante de Davi, começa a debochar dele. Quem pensa que eu sou um zuncão para vir comigo com paus e pedras? Aí Davi disse: você vem comigo com armas, armaduras e lança. Mas hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos a tua cabeça. E sabe o que é o engraçado? Quando Davi começa a se posicionar como um rei, mesmo sendo jovem, porque ele entende a herança que ele tem por causa da aliança, o gigante calou a boca. Todo o problema que bate na sua porta, enquanto você não se posicionar como filho de Deus, com entendimento e consciência de quem você é, isso vai ficar falando na sua cabeça. Falando, porque todo o problema emite uma energia, emite uma voz a ponto de te paralisar, e você: Deus, chega, se levante e vai para cima.
Você tem autoridade. Você está debaixo de uma aliança. Se a palavra que Deus libera criou o mundo, o que é um problema quando você libera uma palavra? Você quer que eu chame isso de neurociência? Para ficar mais fácil para você entender? Porque esse é o Evangelho, é o poder de Deus. Esse é o Evangelho, irmãos. Agora, para você tirar de vez a sua mentalidade, vai para mim para o versículo 49. Achou? Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda atirou-lhe e feriu o filisteu na testa. Irmãos, pensa que pedra é essa que feriu um filisteu na testa de capacete de bronze? Fala assim, uau! Deus potencializa tudo que é simples que você faz. Uau! E com a funda atirou-lhe e feriu a testa, o filisteu na testa, e a pedra encravou. E ele caiu com o rosto em terra. 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. A pedra matou ou feriu? Meu Deus. Porém não havia espada na mão de Davi. Eu falei para vocês no meio dessa ministração de que a nossa guerra, nós não precisamos nos revestir de uma armadura física, material. Agora, abre comigo em Efésios 11, Efésios 6, 11. Porque tudo quanto é batalha, irmãos, todo mundo vai pegar esse versículo. E tem gente que vai tentar te convencer que todo dia você tem que levantar e vestir a armadura. Amém? A armadura não é material físico. A armadura é entendimento, consciência de que você tem. Amém? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem a carne, e sim contra principados, potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestiais não entra material físico, amém? Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia. Você está vendo que é o dia mau no singular? A Bíblia fala de o dia mau e dias felizes. O que quer dizer isso? Eu vou ter mais dias felizes no Evangelho do que dia mau. Dia mau é raro acontecer, irmãos. Se está prevalecendo vários dias, se levante e acabe com isso. Porque Deus te deu autoridade para isso. Não é nenhuma presunção em nós. É o método de Deus. Fale contra as circunstâncias. Amém? Já deu meu tempo, eu estou terminando. Estais, pois, firmes, cingindo vós com toda a verdade, vestindo de vós da couraça da justiça. Calçai, pois, os pés da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poder desapagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a
Você notou, irmãos, que toda a armadura de Deus tinha um item que era para combate, um material de ataque. Um item, qual que era? A palavra. Que a palavra simboliza uma espada. Que era a espada. O apóstolo Paulo preso, ele fala da armadura de Deus olhando para um soldado romano que ele se vestia todos os dias para sair para trabalhar. E o apóstolo Paulo fala que a palavra lançada, o rema de Deus, a palavra liberada é como uma espada. Porque agora, não bate palma ainda não, volta para Davi, 1 Samuel 17. Agora você vai entender o que matou Davi, o que matou Golias. 17:50. Quem achou diz: eu sou um ganhador de almas. Uau, você já achou e eu não achei. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão. 51. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembaiou, e o cortando. A espada aqui foi só uma consumação. Sabe aonde o gigante morreu? Quem é esse incircunciso afrontando o Deus de Israel? Hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos. O Golias entrou para a batalha com Davi, irmãos. Eles ficavam assim, um distante do outro, e ia para o confronto. Aqui Davi matou Golias quando ele liberou a palavra. Porque o método de Deus, a metodologia de Deus trabalhar é trazer à existência as coisas que não são, como se já fosse. Isto é fé. Isso é a palavra operando no cosmos. Não fale o que você vê, porque o que vê às vezes vai te trazer medo. Fale o que você crê. Davi ouviu aquela afronta e já falou contra o gigante. A espada da palavra. Meu tempo já deu, eu vou terminar. Hebreus 4:12. Meu Deus do céu, gente, esse é o Evangelho de Deus, irmãos. Esse é o Evangelho, irmãos. O poder de Deus. As palavras dando forma no universo. Você liberando a palavra. Entenda que é como se fosse Cristo na terra. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante de qualquer. Ah, tem uma espada violenta? Qualquer. Ela é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Irmãos, e essa espada de 2 gumes é violenta. Era tipo um cutelo de 50 centímetros, assim, 2 lados de lâmina, que aquilo entra, corta tudo. Agora, olha a palavra liberada. Nós temos mania de pensar que somos fracos, miseráveis. Rompe com essa mentalidade. Rompe com isso, irmãos. Para de ser o coitadinho. Se coloque de pé, vamos terminar. Se os meninos quiserem vir, já pode fechar.
1 aos Coríntios 1. (27). Aleluia. Meu Deus. Você está aí, irmãos? Esse versículo é poderoso, ele mexe com a gente. E dá um poder assim, irmãos, porque é a palavra. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. Presta bem atenção nesse versículo. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas do mundo para... Você era fraco, Deus te escolheu, agora você é forte. Para de pensar que é fraco. Como pode ser um cristão fraco, se Deus habita dentro de você? Mais forte é o que está em vós do que o que está no mundo. Tudo tem que se reduzir a um cristão, porque a palavra está sobre ele. Davi, mesmo sendo jovem, se posicionou como um rei, porque por causa da aliança ele já havia matado leão e urso. Deus sempre esteve com ele. Da mesma forma ele está comigo e com você, irmãos. E assim como por meio de uma palavra, Jesus liberou várias palavras e o povo foi curado. Se você nessa noite, irmãos, tem passado por alguma enfermidade, alguma coisa, eu quero orar por você. Se você já tem fé suficiente e agarrou a palavra que foi ministrada, se isso produziu algo em você, apenas receba e confesse a palavra, que a cura vai se manifestar em você. Você está debaixo de uma unção coletiva, aonde uma unção opera em todas as coisas. Sabe, irmãos, eu e você precisamos de fato entender o poder de liberar palavras, porque as pessoas no mundo, elas estão entendendo isso. Elas pagam cursos, treinamentos, imersão. É bom, irmãos, isso é bom. Só que eu estou aqui ministrando para você a Bíblia, a palavra de Deus, as santas escrituras, que não é de fábulas, elucidação de homem, mas é a palavra de Deus, viva e eficaz. Jesus, em um ensino sobre liberar a palavra, sobre confessar a palavra, ele diz: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim se fará. Irmãos, isso funciona no mundo. Isso está funcionando com o povo do mundo. Por causa do amor, Jesus diz: qualquer que disser. Ele não falou só se os crentes disserem. Porque ele ama, ele não faz acepção de pessoas. Ele liberou o ensinamento para o mundo. Mas nós, irmãos, nós temos que abraçar essa verdade e viver debaixo disso, irmãos. Sempre que você olhar para a batalha de Davi e Golias, lembre-se: o gigante
já tinha perdido por causa da palavra que foi lançada. Creia naquilo que você fala. Isso vai acontecer. Entenda, porque a sua vida espiritual também, assim como o mundo foi criado, começou através de palavra. Romanos 10 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se creres que Jesus ressuscitou dos mortos, se confessar, será salvo. Ali foi o seu novo nascimento. Porque você falou. Agora tudo a partir disso vai se mover quando você liberar palavras. E quando Jesus liberou a palavra para curar todos os enfermos, Ele diz: para que seja cumprido aquilo que o profeta Isaías disse. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou sobre si. E essa noite, você que estiver enfermo, eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Essa enfermidade não tem lugar no seu corpo, irmãos. Se você estiver com alguma dor, vem aqui, eu quero orar por você. Você está debaixo de uma autoridade, de uma palavra fluindo, funcionando, liberando cura. Esse é o Evangelho de Deus. Sabe, irmãos, na quinta-feira foi pregado: tenha disposição ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, porque Deus quer te levar para uma profundeza. Saia da margem da religião e entre na profundeza com Deus. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele dizendo a palavra, escrevendo a palavra, ele chegou numa dimensão de entendimento, a ponto de dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. Aleluia! Você recebe essa palavra essa noite, irmãos? Amanhã, libere palavras poderosas. Amanhã, faça festa com o que você tem dentro de você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?